de lá para cá, né, aconteceram e quantas pessoas viram suas vidas modificadas, transformadas pela Covid. Esse podcast, o videocast, nós estamos lidando com essa, não é nenhuma comemoração, né? É um marco, porque a humanidade sobreviveu. Sim. A duras penas a gente chegou aqui. E a gente tá até hoje sentindo os efeitos da pandemia. Então, eu te pergunto, Laura, por que não falar sobre isso? Gostei. Não, então agora vamos falar desse momento, né? Hoje, assim. Porque eu lembro que uma das conversas que a gente teve, né, foi sobre a quantidade de pessoas ansiosas, assim, como aumentou a ansiedade nas pessoas, depressão, burnout. E aí a gente se perguntava... Vamos começar de novo. Não tem problema. Bora. Me lembrou o cara lá do show que vindo devagarzinho, entrando. Gente, isso aqui foi um presente que a gente ganhou. Nossa, estão uma delícia. Tá, de um uma chefe delícia. muito famoso, Monsieur Armand. Maravilhoso. Mas eu lembro que a gente... Não, retrocede aí pra poder... A gente chegou a esse ponto, agora a gente tá querendo concluir o que a gente falou. Porque o que depois de tudo que a gente fez um apanhadinho aqui, a gente... esse podcast teve... esse assunto no podcast teve como marco o que a gente é hoje em função de tudo que a gente passou. Era ontem, né? Assim, E aí a gente se perguntava, eu lembro da gente se perguntando, né? Gente, hoje, né? As pessoas, a gente vê... Todo mundo que a gente conversa ou toma remédio para ansiedade, ou para dormir, ou para depressão, burnout aí, né, para tudo que é lado. E aí, assim, isso... A pergunta era, na época, né, a gente se perguntava se... É porque há uma facilidade muito grande hoje de prescrição de remédio. Isso sempre teve e agora, né, estão identificando. Ou realmente houve um aumento grande dessas... Não sei como chama isso, síndrome, não é síndrome? Tem uma síndrome, tem várias de ansiedade, né? E é sério. Pois é. E aí, assim, a gente chegou a ler, né, sobre isso ter, assim, a pandemia ter sido, assim, um fator de peso para isso que a gente está vivendo hoje. Mas você falou sobre as coisas da gente ter ficado muito na tela. Então, olha que coisa curiosa. A gente estava estudando, né, se informando mais, tentando buscar respostas sobre a pandemia, sobre o porquê dessa velocidade que a gente está tendo que controlar com remédio agora, dessa mudança na gente. E aí a gente estava lendo um artigo sobre a pandemia, né, que um cérebro normal, o nosso cérebro precisa de 20 a 40 minutos para entrar em foco profundo. O meu precisa de mais. Antes dele precisar de uma pausa, né? E alguma coisa aconteceu que ele não tem mais esse tempo para atingir o foco profundo. Por quê? E a gente foi buscar isso. E aí achei uma explicação que, corrijam-me se eu estiver errada, mas em 2012 as redes sociais começaram a mudar o funcionamento. Por exemplo, o Instagram, ele criou o feed de rolagem infinita. Tem esse feed. Né? Você não sai dali, uma coisa te leva a outra. O Facebook criou aquelas sugestões. Você tá vendo um vídeo, aí vem sugestão, não sei o que, você embarca naquilo. E isso vai, assim, e o YouTube foi um negócio de autoplay. Foram os primeiros testes de autoplay. Ora, isso são injeções de dopamina que você vai recebendo. Então você tem picos de felicidade, né? E você logo busca outro pico de felicidade. E você não consegue sair daquele ciclo.
né? E você imagina você já tendo reconfigurado a sua vida dessa forma, e aí vem um momento do mundo que diz pra você que você tem que se comunicar e fazer tudo, trabalhar, se distrair numa tela de celular que já tinha pensado antes uma revolução para te prender a ela. Agora, com a pandemia, você não tem outra opção. A opção é ela. E aí vem esse estudo, né, dessas 3 pesquisadoras. A gente quando vai pesquisar uma coisa, às vezes eu abro a internet para pesquisar uma coisa. De repente, eu me vejo mexendo em outra completamente. Já esqueceu o que você foi procurar. Exatamente. Isso me irrita. E o tempo de tela, que às vezes a gente abre o computador no final de uma semana, ele diz assim, seu tempo de tela foi... Então, nós estamos sendo escravizados ou manipulados. Isso, a gente está preso ali. A gente está preso. Né? E você imagina, e aí preso pro bom ou pro mal. Por exemplo, no caso do preso pro bom, você, durante a pandemia, pôde se comunicar, pôde fazer videochamada com eu, por exemplo, que estava na Itália, podia ver minha família no Brasil, a gente pôde trabalhar, pôde fazer oficinas, pôde fazer clube do livro, a gente pôde usar, né, essa ferramenta pro bem. Podemos saber o que estava acontecendo no Brasil e no mundo e procurar estar dentro, entendeu? A gente fez campanha para vacina, a gente fez campanha, tudo pela internet, pelo celular. Por quê? Porque no jeito que podia sair. Então, o jeito de a gente se manifestar foi esse, né? Foi esse. Foi esse o jeito que a gente teve de se comunicar e dizer não pode. Mas isso fez também com que você consumisse coisas que você acredita. Sem discussão. Por exemplo, você está assistindo um negócio, é aquilo que você acredita. Aí vem um outro vídeo, um negócio passa. E você começa a se manter numa bolha de vários eus como você. Você encontra uma bolha que te completa. E isso, diz esse estudo, que nos deixa mais intolerantes à frustração, à discordância, a discussões profundas e longas. Fica só na superfície. Só na superfície. Fica na superfície da vida, superfície do mundo. E aí você entende o outro lado, o ruim. A gente tá falando do lado bom. O lado ruim. Que são as pessoas que também estão numa bolha, consumindo também o que elas acreditam e também estão intolerantes ao que um outro lado tem para dizer. A palavra-chave é no que acreditam. Porque aquela bolha, ela vai te dar respaldo, ela vai te dar respaldo daquilo que você acredita. Se você é misógino, se você é racista, se você se acha melhor que os outros, se você encontrar uma bolha que fique ali... Encontra, né? Não, mas eu tô sendo boazinha. Te mantém ali e te isole do resto do mundo, é ali que você vai se colocar e se encaixar. E aí, determinados inomináveis encontraram essas pessoas. Encontraram essas pessoas aí, nessas bolhas. E é com elas que eles se comunicam. Através desse feed que fica... De rolagem. Porque eles vão criar... eles vão te dar esse conteúdo que te alimenta. Exato. Mas isso também acaba fazendo com que a gente... Com que tenha um fosso mesmo, né? Entre um lado e outro lado, assim, o mundo é como se tivesse sido fragmentado. Sim. Em 2 lados. Coisa que antes a gente não via. Porque o concreto, isso que a gente está fazendo aqui, de sentar, conversar, comer, tomar um chá, né? Discordar. Quantas vezes a gente discordou? E a gente não... Mas é na discórdia que a gente cresce. Porque uma pessoa ouve a outra. E você, por que não? Mas porque a gente está aberto a isso. Exatamente. Né? Agora, se a gente não está aberto a isso, a gente se fecha cada vez mais num eu egoísta, intolerante, né? Que não sabe ouvir o diferente, não sabe ouvir o novo, não sabe ouvir o divergente, não sabe lidar com isso. Não sabe
pegar as informações, olhar para elas e botar o foco do... Uau, mas será? Gente, é só fazer uma pergunta, mas o que é aquilo? Para onde aquilo está me levando? Qual a direção? Porque algumas notícias vêm prontas para te manipular. Sim. Elas vêm prontas para te dizer assim, então é assim. E você tem que se perguntar, é assim? Isso. Tem 3 perguntinhas básicas, né? Por que Porque que é assim? tudo que é escrito ou fotografado ou filmado tem um motivo. Então, assim, você tem que perguntar: quem fez? Por que fez? E para quem fez? Essas 3 perguntinhas podem te apontar para onde isso quer te levar. E aí, sempre se perguntar já é um bom caminho. Sobre esse isolamento digital e essa enlouquecedora mania que a gente tem, que virou um vício, né? Na dopamina, que foi agravado pela pandemia, né? Eu estava vendo algumas alternativas, compartilho com vocês 2 que me interessaram muito, que é: o cérebro precisa de um tempo de ócio criativo, é o repouso total para ele se regenerar. E aí, esse tempo não pode estar ligado a nada. Digital. Nada. Nem Nada. música, nem... É uma caminhada de 20 minutos sem música, sem câmera para tirar foto, sem nenhuma outra informação, para você poder voltar para um estado de... Então, o que a gente tem que procurar? Diariamente. É a meditação. É a meditação, uma meditação, que cada gente. Um faz do seu jeito. É parar 20 minutinhos. Exatamente. Pra ouvir a natureza. Pode ser assim? Pode. Procurar ouvir o barulho do passarinho lá fora. Pode. Ouvir o bendito máquina que tá cortando a grama lá fora agora que começou a aparecer o som. Isso. Dá uma pausa pro seu cérebro. Né? Isso tem que ser... E a outra coisa é você agrupar tarefas semelhantes, para não fazer pausas. Tô fazendo aqui e vou ver a mensagem. O cérebro demora 10 vezes mais tempo para se reconectar. Para voltar para o que estava fazendo, do que ele demorava lá nos nossos anos 90. Também, porque o foco antigamente a gente estudava ou estudava. Ou exatamente, não tinha divisão, né? Hoje em dia você tem que fazer 10 coisas. Exatamente. Ao mesmo. E se às vezes você está estudando, o telefone acende. E aí você acende, aí o seu foco sai daqui, e aí você fala assim, não, mas aquilo ali, ó, tá falando assim, o que ele quis dizer? É isso aí. Então vamos tentar fazer? Hã? Vamos tentar fazer? Eu já faço uma meditaçãozinha. Eu me comprometo a tentar. Não vou dizer que eu faço todo dia, mas de vez em quando eu tenho que parar. Parar tudo mesmo, porque parece que eu entro no looping. É isso aí. E esse looping me faz um mal. Sim. Muito. Adorei. 5 anos de pandemia. Adorei. O que aconteceu com o ser humano nesse período e o que nós estamos vivendo, né? Como é que a gente como está consequência tendo que disso. lidar com isso? E aí eu sugiro que façam 20 minutos de caminhada pelo seu bairro. E sempre se informem, procurem saber para onde que tá levando determinadas coisas, informações que chegam a você. O que eles querem de você? E semana que vem tem mais, né? Ah, com certeza. Ela é a Laura. Karen. E até semana que vem. Foi ótimo estar aqui com você. Gostamos muito. A gente fechou bem agora. Mas aqui, Laura está... Estão vendo a cara, ela